Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola em Casa, uma janela para o futuro. Meu nome é Suzana Farias e sou sua professora de matemática. Quero dizer que é um prazer estar aqui novamente com vocês e quero te incentivar a permanecer estudando, a continuar com teus estudos. Eu sei que muitas turmas aí das escolas de Paulista estão acompanhando a aula de matemática. É muito bom a gente encontrar alunos, estudantes, professores e professoras que dizem que estão fazendo um bom proveito das aulas que nós estamos ministrando aqui. E é esse o nosso papel, transmitir um pouquinho mais de conhecimento, dividir o que a gente sabe. E matemática, durante nossa vida toda, sempre nós vamos usar esse termo, dividir amor, dividir conhecimento, dividir alegrias, compartilhar, repartir, tudo isso é matemática. Usamos isso no dia a dia, esse tipo de linguagem no dia a dia, e aí a gente nem percebe que a matemática está bem pertinho da gente. Ela não é um bicho de 7 cabeças, olha aí, mais um termo, 7 cabeças. Ela não vai te fazer mal, pelo contrário, ela vai te fazer bem. Então, eu convido você a abrir a mente, abrir os horizontes, para aprender mais um pouquinho. Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre resolução de problemas, né? Então, resolução de problemas. Enfrentamos problemas no nosso dia a dia e que precisa ser colocado em prática, adicionado à nossa vida algumas coisas para que a gente possa resolver esses problemas. Então, quando eu digo, eu preciso adicionar algo para resolver, ou eu preciso tirar algo que me atrapalha, algo da minha vida que não serve, eu estou usando os termos da matemática. Eu estou dizendo adição, que é conta de mais, e quando eu digo, eu preciso tirar algo que me atrapalha, tirar é subtrair, é diminuir. Se aquilo me incomoda, se aquilo é um problema que eu preciso resolver, eu uso também os mesmos termos que é usado em matemática. E aí agora, nessa resolução de problemas, a gente vai treinar um pouquinho mais sobre essas resoluções. Vamos lá. Já vamos começar treinando logo, né? Já que a gente vai falar em resolução de problemas, então a gente já começa com a mão na massa. Vamos lá. Estou lendo aqui direitinho. Então, Antônio tem 17 anos. E Maria, a irmã de Antônio, né? Maria é 8 anos mais velha que Antônio. E aí, quantos anos Maria tem? Se eu digo que Antônio tem 17 e Maria tem 8, automaticamente você faz uma conta. 17 mais 8, imagina? Mas a gente, nem todo cálculo, como eu sempre digo, nem todo cálculo eu posso usar e fazer esse cálculo só mentalmente. Eu posso fazer ele mentalmente, é muito legal. Isso quer dizer que você é rápido no raciocínio, principalmente quando a gente está fazendo uma compra rápida. Um exemplo, se você vende picolé em casa, e aí você vende 8 picolés, e cada picolé é R$1, aí você sabe que vai valer, ali aquele total dá R$8. E a pessoa te dá R$20 para você tirar os 8, você automaticamente faz uma conta de cabeça. Você faz 8 menos 20 menos 8, vai dar R$12. Aí tá legal, porque a gente precisa disso mesmo. Ter essa rapidez no raciocínio, é muito bom. Mas eu preciso também aprender a calcular isso aí. Então vamos lá. Quando eu digo que Antônio tem 17 anos e Maria é 8 anos mais velha, automaticamente no próprio texto já está dando a dica que é uma conta de mais. Porque eu digo, Antônio tem 17 e Maria é 8 anos mais velha. Então eu faço uma continha aí. Se ele tem 17, Maria tem 8 anos a mais, automaticamente Maria tem 25 anos de idade. Vamos ver como é que a gente faria essa conta. Entenderam agora? Vamos lá, vamos caprichar mais um pouco e vamos para mais um probleminha. Na nossa escola, na sala de aula da nossa escola, ela é organizada da seguinte maneira.
é muito importante você ler o texto com atenção, porque é na interpretação desse texto, na clareza do texto, que você vai conseguir fazer o cálculo corretamente. Nessa sala de aula, nessa determinada escola, existem 6 fileiras de carteira, 6 filas de banquinhas. E nessas filas de banquinha tem 5 carteiras em cada uma. São 6 fileiras e tem 5 bancas em cada fileira. Se a gente for fazer o cálculo mentalmente, automaticamente eu penso 6, eu posso fazer uma conta, 2 tipos de conta, uma conta de adição e uma conta também de multiplicação. Mas como eu faria essa conta? Vamos pensar direitinho. Vamos ver como você utilizou para fazer essa resposta. Qual foi a sua forma? Eu vou te mostrar algumas formas aqui que a gente pode compreender esse cálculo. Vamos lá. Eu posso fazer uma conta de multiplicação. Aí eu armei ali, olha, 6, que é a quantidade de fila, vezes 5, que é a quantidade de carteira ou de banquinha em cada fila. E aí eu faço 5 vezes 6, 30. Eu tenho uma primeira forma de fazer o cálculo. 6 vezes 5, 30. Ou se eu fizer o contrário também, 6 vezes 5 ou 5 vezes 3. Eu só vou alterar ali o produto, né, os fatores, e aí eu vou ter o mesmo resultado. Vamos lá. Eu posso fazer uma conta de adição, já que eu tenho 6 fileiras e em cada fileira eu tenho 5 carteiras, eu posso contar 5 mais 5 mais 5 mais 5, até encontrar a quantidade de 30 também. Veja que eu fiz uma conta de adição. 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5. 6 vezes. E também eu posso fazer a fila das cadeiras. Como eu tenho uma quantidade pouca, eu posso fazer um desenho também. Se você fez o desenho, você fez correto também. Veja, eu fiz as fileiras em setinhas. Aí eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 fileiras. Em cada fileira tem 5 carteiras ou 5 bancas. E aí eu coloco fileira 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E em cada fileira, 5 carteiras ou 5 bancas. 1, 2, 3, 4, 5. Na seguinte também. 1, 2, 3, 4, 5. E aí por diante. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que são 5 bancas em cada fila. 1, 2, 3, 4, 5. Na fila quinta, mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. E na última, 1, 2, 3, 4, 5. Dessa forma, a gente consegue ver melhor a organização dessa sala. Então, uma coisa é eu fazer o cálculo com números. Outra coisa é eu imaginar o espaço e a quantidade que tem ali. Então, veja como fica mais fácil a gente entender a quantidade de bancas ou carteira que tem nessa sala. E é lógico que a quantidade vai dar a mesma dos cálculos que a gente fez anteriormente. Vai dar 30. Então, nessa sala de aula, nessa determinada escola, tem 30 bancas dentro das salas de aula. Muito bom esse cálculo, né? Da forma como você fez, chegando ao resultado de 30, está muito bom. E aí, nosso objetivo de compreender os cálculos foi alcançado. Parabéns! Vamos para o próximo. Uma receita de brigadeiro, né? Dona Elvira, ela faz brigadeiro que leva 2 latas de leite condensado para 8 colheres de chocolate. Então, ela pega 2 latas de leite condensado e nessas 2 latas de leite condensado, ela utiliza 8 colheres de chocolate. Vamos lá. Ela vai fazer brigadeiros agora com 4 latas de leite condensado. E aí, quantas colheres de chocolate ela vai precisar utilizar agora?
Você que é dona de casa, que trabalha fazendo receita, você é rápida, né, em fazer esses cálculos, porque quem faz bolo, quem faz brigadeiro, quem faz docinhos para vender, é muito rápido em calcular a quantidade dos ingredientes para fazer determinada receita. Mas vamos aprender a fazer o cálculo agora no papel, porque você também que trabalha fazendo doces, você precisa ter também o registro das compras da sua mercadoria, quanto você gasta, quanto você investe para fazer, qual o valor da sua venda e quanto você tem de lucro. Neste lucro, você também precisa guardar o dinheiro que vai ser investido novamente e guardar o dinheiro que é o seu lucro real, né? Então eu preciso investir um valor, tirar o lucro total, e desse lucro total eu tenho que ter um lucro líquido, que é aquele em que eu pego um valor para comprar de novo mercadoria para produzir mais e guardo a outra parte, que é o meu dinheiro, o dinheiro do meu trabalho, o meu salário, vamos dizer assim. Então, na matemática você aprende isso também. É muito bom você registrar esses valores. Então, vamos lá ver como foi que ficou esse cálculo. Eu posso fazer uma conta de adição, já que em cada duas latas eu gasto 8 colheres de chocolate, então 8 mais 8, eu posso usar uma conta de adição e vou achar a quantidade de 16. Eu posso também fazer uma conta de multiplicação, 8 vezes 2, 16, também, vamos lá. E posso também fazer o desenho que eu vou fazer agora para vocês. Dona Elvira, ela usa 2 latas de leite condensado, e, olha aí, 8 colheres de chocolate. Agora ela vai usar 4 latas de leite condensado. Se ela usa 4 latas, para cada 2 latas, 8 colheres. Então vamos colocar primeiro 8 colheres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 para 2 latas. E agora mais 8 colheres para as outras 2 latas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí a gente tem um total. Na primeira, 2 latas de leite condensado, 8 colheres de chocolate. Na outra eu dobrei, então eu multipliquei ou eu somei. Então coloquei mais 2 latas de leite condensado e agora eu tenho 16 colheres de chocolate. Uma conta que mentalmente você fez, parabéns. Mas a gente também precisa fazer esse registro aí, ok? Vamos lá. Agora vamos fazer essa receitinha de bolo. Tudo isso eu estou te levando a treinar a tua mente e também os cálculos de matemática. Vamos lá. Um bolo leva 6 ovos. Então, um bolo, 6 ovos. Olha que lindo aí. Um bolo leva 6 ovos. Mas, para fazer 10 bolos, quantos ovos eu vou precisar? Então, numa produção maior de bolo, eu preciso ter uma quantidade também maior para produzir esses bolos. E aí, eu posso fazer o seguinte: se um bolo leva 6 ovos, 10 bolos leva quantos ovos? Sei que você aí, rápido no seu pensamento, rápida nos seus cálculos, já sabe quantos ovos são. Mas vamos fazer o cálculo bem direitinho, para a gente compreender melhor. Então eu tenho um bolo e tenho 6 ovos. Mas agora eu vou ter 10 bolos. Então vamos fazer 10 bolos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cada bolo, 6 ovos. Então vamos distribuir 6 ovos para cada bolo. Ok? Entende agora? A conta é essa. 10 ovos vezes 6. Aliás, 10 bolos vezes 6 ovos, que vai dar 60. Veja que ali no meu primeiro cálculo eu fiz uma conta de multiplicação. 10 vezes 6, eu fiz uma conta na horizontal, 10 vezes 6, e também eu posso armar a minha conta. Então eu fiz 10 em cima, 6 embaixo. E aí deu 60 também. Posso fazer do lado aí que eu coloquei uma conta de adição.
6 mais 6 mais 6 mais 6 mais 6, até chegar à quantidade de 10, que são a quantidade de bolos que a gente vai fazer. E aí também vai dar mesmo 60. Veja que o cálculo eu pude fazer uma conta de multiplicação e também pude fazer uma conta de adição. Então, se você armou essa conta da forma como você armou, achou o valor de 60 ovos, então parabéns, você conseguiu mais uma vez, e eu sabia que você ia conseguir fazer esse cálculo para essa quantidade de ovos utilizados nesses bolos. Então, aí está a conta de adição, olha, fiz 6, 10 vezes e achei o valor de 60, né? Ou eu fiz uma conta de multiplicação, 10 vezes 6, 60 também, né? Coisa boa é a gente conseguir fazer os nossos cálculos. Vamos lá. O nosso desafio vai ser esse aí, olha. Ana comprou uma boneca para sua filha Débora. A boneca veio com uma cartela de roupas para serem trocadas, que compreendem 2 peças para a parte de baixo e 2 peças para a parte de cima. Quantas combinações de roupas ela pode fazer nessa arrumação da boneca? Então, a boneca tem 2 partes para a parte de cima e 3 roupas para a parte de cima e 2 para a parte de baixo. Quantas combinações de roupa ela pode fazer? Claro que eu fiz esse cálculo, mas eu vou deixar para que na próxima aula você me dê essa resposta, tá bom? E vou sair, porque eu já tenho todas essas combinações e vou passar no nosso próximo encontro, a gente retoma esse cálculo, porque eu quero que seja um desafio para você, ok? E aí a gente conclui com uma frase do filme maravilhoso, que é o filme Escritores da Liberdade, que ela diz assim, olha, ainda tenho a aprender como professora, mas sou ótima aluna. Nós somos assim, mesmo a gente sendo professora ou professor, nós temos que sermos boas alunas, bons alunos, bons estudantes. E aí, é por isso que eu estou aqui. Essa é a razão de viver de cada professor. É saber que vai encontrar pessoas como vocês, dispostas a aprender uma coisa nova todo dia. Então, até a próxima aula. Um abraço.